Oi, gente. Então, como eu falei ontem com vocês, eu vou fazer uma outra técnica aqui de giro e de recorte que vocês vão ver como é que funciona. Seguinte, eu já tenho aqui um arquivo 15 por 21, arredondando os números, e uma foto minha, sempre lembrando vocês que ter um banco de imagens, usar fotos suas, fotos próprias, de coleções suas é muito melhor do que ficar infringindo leis de direito autoral por aí, né? Tudo bem que aqui tem o grafite dos caras, mas de qualquer maneira é uma imagem que eu criei. Vou dar 2 cliques para liberar essa imagem aqui. Preciso de levar essa imagem lá para o outro arquivo que está aqui embaixo. Então, a ferramenta mover, clique, arrasta, não solta. Espera abrir, vem aqui para dentro e solta. O que acontece? A imagem é maior do que a minha tela de pintura. Então dou um Ctrl T, segurando o Shift nos cantos e vou colocar ela no tamanho que eu preciso aqui. Até um pouco menor. Dou um Enter. O importante nesse tipo de técnica é que a imagem seja retangular e que todas as bordas estejam preenchidas como a gente está vendo aqui. Então vou dar um Ctrl T e vou girar. Vocês vão ver que eu vou criar um recorte que vai fazer no sentido de seta. Então aqui, ó, observem esses dois nós aqui. Vou girar mais um pouquinho, dou um Enter. Pego essa ferramenta seleção retangular, venho nesse canto aqui, ó, e puxo até aqui embaixo. Então, observar esse cantinho que eu peguei aqui e esse aqui em cima. Dou um Ctrl J, duplicou para cima só a seleção que eu tinha feito. E aí começo com um Ctrl J aqui, arrasto para baixo. Posso dar um Ctrl T, botão direito e dar um flip para que ela fique igual nos lados. Dei um flip horizontal errado, depois eu dei um vertical certo. Dou um OK. Então, percebam que o encaixe aqui já ficou bem certinho, né? Coisas que vão dando errado, eu não vou ficar editando esse vídeo para falar que dá tudo certo, porque as coisas que dão errado, da hora que você faz comando certo, comando errado. Então, o importante é que lá no final as coisas deem certo. Então, eu tenho duas camadas parecidas, vou dar um Ctrl E aqui, vou posicionar aqui. Como ele está muito grande, eu vou dar um Ctrl T de transformação e vou diminuir ele aqui, ó. Dou um Enter e vou começar a duplicar ele. Ctrl J, né? Segurando sempre o Shift. Ctrl J, segurando o Shift. Ctrl J, segurando o Shift. Vou dar um zoom para ver como que ficou esse encaixe aqui. Aqui ficou uma linha branca. Dá para a gente arrumar tranquilo, né? Quando essa tela some aqui, ó, minhas ferramentas em cima, o menu, eu estou clicando na tecla Tab, é um atalho para limpar a minha tela. Então, não é que é uma mágica, porque o povo fica assim, ah, você apertou. Então, eu vou chegar isso aqui um pouquinho para cá, para tirar aquele fio branco lá. Então, eu tenho várias camadas aqui. Eu vou salvar uma dessa aqui, vou dar um Ctrl J, e vou salvar uma dessa aqui como original. Vai que eu queira fazer outras coisas com ela depois, né? Mas, como essas aqui já estão, eu vou dar um Ctrl E, não vou pegar a original, e vou dar lá Ctrl J, Ctrl J, Ctrl J, sempre segurando o Shift depois do Ctrl J, porque ele vai reto e o encaixe fica bem certinho. Poderia pegar 2, 3 camadas e dar um Ctrl J de uma vez, mas eu estou fazendo devagar para você fazer no sistema mais devagar, sem ficar muito apressado com isso daqui. Ó, Ctrl 1, se eu imprimir ele vai ficar assim, Ctrl 0 é o tamanho da tela, olha como ficou aquele grafite que a gente viu lá, né? Então a gente vou continuar aqui, vou dar vários Ctrl E's para juntar todas as camadas aqui, sempre preservando o original lá. Então tem essa primeira opção, e aí eu posso criar variantes de cor para o cliente poder analisar. Lembra por aqui, ó, Image, Adjustments, Gradient Map, o seu tiver em português, mas você encontra o mesmo caminho. Você pode fazer diferentes variantes de cor aqui. Ah, Rogério, mas eu enjoei dessas variantes de cor. Tem como trocar? Tem. Você clica aqui, pede outra
a cartela de cor aqui, ó, sei lá, de repente vamos ver aqui um neutral. Ele pergunta se você quer fazer um anexo ou se você quer substituir. Você não quer substituir, você só quer fazer um anexo. Então ele vai preservar as que você tinha e vai te dar outras opções. Ó. Ah, sei lá, vou deixar isso. Como aqui é uma aula e a gente precisa de ser rápido, então aqui eu já tenho duas opções, ó, a original e uma opção de variante de cor. Guardei a original aqui embaixo, vou desligar essas duas e vou fazer uma outra opção com essa original aqui, ó. Vou dar um Ctrl J aqui, vou ter que ser bem rápido para essa aula não ficar longa e você desistir da estamparia. Tá, vou dar Ctrl E, Ctrl E, Ctrl E para juntar todas. Vou dar um Ctrl J. Eu vou fazer uma opção o seguinte, vou dar um Ctrl T, botão direito, flip horizontal. Eu fiz o que? Eu inverti a forma de encaixe, ó. Ou seja, perdi o encaixe. Pode ser bom, pode ser ruim. Acho que você deve tentar isso daí. De repente pode ser que a gente tenha algum resultado que funcione. Mas vamos lá. Vou dar um Ctrl E, Ctrl J novamente, Ctrl J novamente, Ctrl J novamente. São coisas diferentes com o mesmo objeto. Isso que eu queria. De repente, nessa imagem não foi uma melhor opção, mas são coisas diferentes, como eu disse, com o mesmo objeto. Ó. E obviamente que aqui, se eu der um Ctrl J, eu também poderia experimentar outras formas de ajustes de cor, de, de variantes de cor, né? Tá por baixo lá, por isso que a gente não tá vendo. Então, ó, essa e essa. Tenta aí, depois você me mostra e a gente troca um monte de ideia. Tchau.